Que a gloriosa paz do Senhor esteja no teu coração. Hoje nós vamos à segunda aula, irmãos, falando sobre Espírito Santo. Nós já falamos na primeira sobre a importância da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Hoje eu quero falar a respeito do Espírito Santo, sendo o líder, sendo o diretor da igreja, sendo aquele direcionador da igreja. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder do Espírito Santo. Depois você seja minha testemunha. Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra. Ele está dizendo o quê? Uma preparação, um revestimento, uma autoridade para fazer aquilo que ele já tinha delegado aos seus discípulos e também à igreja, que é ir pregar o evangelho, que é expulsar demônios, orar pelos enfermos, enfim. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Espírito Santo como diretor, o que lidera, o que coordena a igreja aqui na terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 29. Olha o que diz. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta a este carro. Nós sabemos que Felipe, irmãos, além de ser um diácono da igreja primitiva, ele também tinha um ministério como evangelista. E o Espírito Santo disse para ele, e aqui, irmãos, eu paro um pouquinho para analisar. Por que será que o Espírito Santo falou para ele? Porque ele tinha comunhão com o Espírito Santo. Ele tinha relacionamento com o Espírito Santo. Mas e por que nos dias atuais não acontece? Porque, irmãos, falta relacionamento. Falta comunhão com o Espírito Santo. Não que o Espírito Santo não esteja em nós, não esteja em você. Ele está, a Bíblia diz que ele faz morada. Mas também o apóstolo Paulo diz que não é para a gente sufocar o Espírito Santo. Então nós entendemos, irmãos, que uma vez que o Espírito Santo é sufocado, não há como ele se manifestar, não há como ele atuar, tendo total liberdade de nos usar, de usar a igreja. Aqui nós vemos que o Espírito Santo chega para Felipe e diz: Felipe, vai até aquele carro, vai até aquela carruagem, e eu vou instruir o que você deve fazer. Vamos ver o que diz Atos 8, versículo 30. Olha o que diz. Correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? Ou seja, irmãos, o Espírito Santo translada Felipe, e ele está lá, irmãos, ao lado daquela carruagem. Ele sobe ali com o eunuco, e ele vê que o eunuco estava lendo a Bíblia, porém não estava entendendo nada. Então a leitura da Bíblia, irmãos, sem a direção, sem o entendimento dado pelo Espírito Santo, não trará resultado algum. É que nem a pessoa, de repente, ter a Bíblia aberta no Salmo 23, do lado da cabeceira da cama, em cima do painel do carro, na escrivania do escritório. Mas, irmão, se aquilo não for direcionado com uma fé, com valor, e o Espírito Santo fazer daquilo o entendimento, não vai ter, irmãos, resultado nenhum. Você vê que a intenção do eunuco era boa, ele estava lendo lá no livro de Isaías. Porém, irmãos, o Espírito Santo, sabendo de tudo, ele agora desloca Felipe para estar lá junto com o eunuco. Você pode conferir na Bíblia aí toda a história. E agora o eunuco senta e começa a conversar com este eunuco. Olha o que diz, correndo Felipe, ou seja, Felipe não teve dúvida que era o Espírito Santo
que estava falando com ele. É aqui, irmãos, que nós temos que parar mais um pouquinho para analisar. Nós precisamos, irmãos, ouvir a voz do Espírito Santo. E nós temos ousadia para fazer. Pastor, quando que eu sei que é do Espírito Santo e que não é do Espírito Santo? Irmãos, quem é espiritual sabe do que eu vou dizer. Tudo que está, irmãos, para fazer o bem, mediante a vontade da Bíblia, da palavra de Deus, é do Espírito Santo. Tudo que é para fazer o bem e está, irmão, direcionado pela palavra de Deus é do Espírito Santo. Agora compete a nós ouvir, ter ousadia e realizar. Felipe não teve dúvida, porque ele tinha uma comunhão íntima com o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo falou para ele, a Bíblia diz, e correndo Felipe, Atos 8:30, correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entende tu o que lês? Irmãos, quantas pessoas religiosas que talvez está em volta de você, em volta de mim, que até lê a Bíblia, mas não está entendendo nada. Quem que vai ter que ensinar esta pessoa? O Espírito Santo. Mas agora eu pergunto, irmãos, o Espírito Santo sentou do lado do eunuco? O Espírito Santo, irmãos, falou para o eunuco? Não. O Espírito Santo teve que ter a boca de Felipe e usou a boca de Felipe para ensinar quem estava com a Bíblia e não estava entendendo nada. Talvez o canal, irmãos, da salvação desta pessoa na tua casa, o canal da salvação para o teu amigo, para a tua amiga, lá no local de trabalho, no dia a dia, é você. É eu, é nós precisamos ouvir o Espírito Santo e nós precisamos ter ousadia dada pelo Espírito Santo, mas nós temos que tomar atitude. Olha o que diz, correndo Felipe, então ele ouviu, agora ele corre, Felipe, e ele vai, irmãos, e ele vê o eunuco lendo ali sobre o profeta Isaías e ele faz uma pergunta. Você está entendendo o que você está lendo? Qual foi a resposta? Ele disse, não estou entendendo. Aí o que acontece? Felipe começa a ensinar, começa a instruir, começa a direcionar. A ponto, irmãos, de que o eunuco abre o coração e de repente eles vê ali um pouco de água, tomou a posição o próprio eunuco e diz, escute aqui, Felipe, eu creio em tudo isto que você me explicou. Agora, o que impede de eu ser batizado? Felipe disse, nada te impede. E Felipe foi lá e batizou o eunuco. Meu querido irmão, o Espírito Santo é a direção, mas não esqueça, o canal é a igreja. E quando eu falo o canal é a igreja, irmãos, é você, é eu, é nós. Atos 13, versículo 2, olha o que diz. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a quem eu tenho chamado. Eles estavam numa reunião de oração. Irmãos, a gente não se ouve o Espírito Santo se não tiver oração. A gente não se ouve o Espírito Santo se nós não se quebrantarmos no jejum, sufocar nossa carne, para a gente se tornar espiritual. Olha o que diz, servindo eles ao Senhor, os apóstolos, e jejuando, disse o Espírito Santo. Irmãos, então o Espírito Santo, mais uma prova que ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele disse, então se ele disse, ele falou. Então o Espírito Santo falou. Olha que coisa linda, o Espírito Santo falando e os irmãos apóstolos que estavam em oração, que estavam em jejum, eles entendem a voz do Espírito Santo. E olha o que diz, o Espírito Santo fala para eles, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a quem eu tenho chamado. Meus queridos irmãos, quando nós como igreja
você que é igreja, eu que sou igreja, nós ouvir mais o Espírito Santo, nós vamos produzir mais no reino de Deus, porque Ele é o diretor-geral da igreja. Ele é a pessoa, irmãos, a terceira pessoa da Santíssima Trindade que direciona, e quando é feito no direcionamento do Espírito Santo, a tendência é haver crescimento, a tendência é haver, irmãos, qualidade, a tendência é haver avivamento, a tendência é nós, irmãos, produzir no reino de Deus. Então, irmãos, eles agora separa para o ministério Barnabé e Saulo. E aí o próprio Espírito Santo diz, é eles que eu tenho chamado. Coisa linda, né, meu irmão? Coisa linda, minha irmã. O Espírito Santo ser a direção da igreja. Ser a direção. Versículo 3 de Atos 13. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Outra coisa que eu acho lindo aqui, irmãos, o Espírito Santo precisando desses homens de oração. O Espírito Santo falou, porque ele é Espírito. Mas agora quem colocou as mãos sobre Barnabé e Saulo foi o homem. Na unção do Espírito Santo. Ele é o diretor de cada um de nós, o orientador de cada um de nós. Mas nós precisamos entender, irmãos, a igreja avança mediante o que nós oramos, mediante o que nós jejuamos, mediante o que nós damos ouvido à voz do Espírito Santo. Agora eles colocam a mão sobre Barnabé e Saulo, né? E eles, irmãos, neste momento, eles consagram, eles abençoam, mediante a direção dada pelo Espírito Santo, para que eles fossem realizar a missão que eles tinham que fazer. E aqui eu paro para analisar mais um pouco. O Espírito Santo, irmão, não é um espírito de confusão. Ele não tirou o direito dos apóstolos. Muito pelo contrário, ele usou os apóstolos para colocar as mãos sobre Saulo e sobre Barnabé. Então tudo que é dado pelo Espírito Santo, é dirigido pelo Espírito Santo, irmão, eu sempre digo, há três funções: edifica, consola, exorta. Neste caso, direciona. Nesse caso, orienta. Passou disto, irmão, é balela. Passou disto, é vontade humana e não de Deus. Então o Espírito Santo é organizado. E agora ele usa a mão dos apóstolos. Os apóstolos colocam a mão sobre Barnabé e Saulo e envia eles para o campo missionário. Versículo 4. E assim estes, no caso aqui Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, desceram dali navegaram para Chipre. Eles agora, irmãos, vão fazer a missão que é dada, com a imposição da mão dos apóstolos, mas no direcionamento dado pelo Espírito Santo. E aqui é muito bom a gente parar um pouquinho para analisar. Há muita gente que de repente foi direcionado pela mão de um líder, mas não direcionado pelo Espírito Santo. É por isso que não estão produzindo, é por isso que estão querendo largar tudo, é por isso que estão querendo abandonar tudo. Porque se nós parar para analisar Barnabé e Saulo, com a imposição de mão, mas na direção do Espírito Santo, eles enfrentaram tudo e todos por amor ao Evangelho, a ponto de Paulo chegar no final da carreira e ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Por quê? Eles tiveram a imposição da mão dos líderes, mas no direcionamento dado pelo Espírito Santo. Aleluia. Atos 16, versículo 6. Olha o que diz. Passando por Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Agora, irmãos, eles como missionários começaram a ouvir o Espírito Santo, e agora o Espírito Santo
impede deles, irmãos, anunciar a palavra na Ásia naquele momento. Ou seja, ser direcionado pelo Espírito Santo é ouvir a voz do Espírito Santo, não ter dúvida que é o Espírito Santo e fazer a coisa correta. Versículo 7. E quando chegar a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Veja bem, irmão. Ele sendo orientado, direcionado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo diz vai, vai. O Espírito Santo diz não vai, não vai. Por que hoje nós vemos, irmãos, muitas das vezes até lideranças, nós vemos alguns cristãos que tinham tudo para produzir, mas, irmãos, de repente desanimaram, foram frustrados, porque deixaram de ouvir o Espírito Santo. Porque ele é o diretor de tudo, ele é o orientador de tudo, ele é que conduz tudo. Mas nós estamos vendo nesses grandes homens da igreja primitiva que eles ouviam o Espírito Santo e faziam tudo da direção do Espírito Santo. Atos 20, versículo 28. Olha o que diz. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Vou ler mais uma vez. Olhai para vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito vos constituiu bispo. E bispo aqui pode ser bispo, pastor, presbítero, né? Questão de hebraico, grego e por aí vai. Mas é a mesma responsabilidade. Olhai por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu como líder para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então o que eu vejo neste versículo 28 do capítulo 20 de Atos? Aonde está sendo nos instruído e orientado, porque, irmãos, o rebanho que o Senhor deu para mim e para você, independente, irmão, se ele colocou você como líder de quantidade de 10, de 15, de 20, de 50, de 1.000, de 5.000, se ele colocou algo na tua mão para fazer, o que está escrito? Olhai-vos por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu como líder. Então, irmãos, há algo que foi colocado pelo Espírito Santo para nós fazermos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, irmão, quem que é o dono da igreja? O Jesus, que nós servimos porque ele pagou o preço pelo seu sangue. Mas quem que nos constituiu, quem que nos delegou, quem que nos orientou, quem que mandou um povo, mandou uma parte da igreja que vai morar no céu para nós cuidar enquanto estiver na terra? O Espírito Santo. Então, irmãos amados, entenda isto, e eu já estou encerrando esta parte. Quem é o diretor, irmãos, orientador da igreja, não é homem, não é homem, é o Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo que ele deu, repartiu a cada um algo para a gente realizar, mediante o que está neste versículo. Olha, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito vos constituiu para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, meu querido irmão, concluindo esta meditação de hoje, o Espírito Santo é o que direciona a igreja. O Espírito Santo é que direciona a liderança. O Espírito Santo, agora em tudo que nós vemos aqui, irmão, só vai ouvir a voz do Espírito Santo quem ora, quem tem tempo de consagração, de jejum, para ter o discernimento para fazer a coisa certa. Porque quando nós fazemos direcionado pelo Espírito Santo, tudo funciona. Amém? Que Deus possa estar te abençoando. Querendo Deus, irmãos, na próxima aula, terceira aula, nós vamos falar sobre
os símbolos do Espírito Santo. Tá certo? Se você está nos acompanhando, de repente até mesmo deseja fazer uma pergunta, deixa aí o seu comentário. Tá bom? Que Deus possa estar te abençoando e até a próxima. Fica com Deus.